Durante os 4.000 anos de história cobertos pela Bíblia Sagrada, em suas páginas foram registrados 34 episódios de cura divina, um a cada 117 anos, de lepra à gagueira, de paralisia à loucura, de cegueira à surdez. Não há mal que Deus não cure. Hoje, de cada 10 crentes, ao menos 7 conhecem ou experimentaram algum episódio de cura divina, o que multiplica exponencialmente o poder de Deus manifestado na saúde de seu povo. Cristo cura sim e continua curando. O Raízes Pentecostais de hoje falará sobre a promessa de milagre na saúde do povo de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes Pentecostais. Outra vez, pela graça de Deus, estamos juntos aqui. O irmão Mike. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. E também eu, paz do Senhor aos nossos irmãos. Irmão Mike, Cristo cura, sim? Ah, com certeza. E você já foi curado, irmão, divinamente? Fisicamente? É. Não, mas eu tenho testemunhos da minha família que sim. De cura divina? De cura divina. Sou o quinto de 5 irmãos, né? Sou o caçula. Mas dos meus irmãos, 2 foram curados. Um foi curado de uma cravícula quebrada, meu irmão Enan. E o meu irmão Howler foi curado de bronquite. E é uma história maravilhosa. Essa do Howler é incrível. Do Enan também, porque minha mãe teve uma visão espiritual em que ela via um anjo do Senhor tocando no braço do meu irmão e puxando o braço dele para o lugar. E o Howler é uma história também muito linda, que ele teve crise de bronquite até os 11 anos de idade. E essas crises, quem teve bronquite sabe, é uma coisa terrível, né? E uma dessas, o meu pai, ele já não tinha mais o que fazer. O Howler simplesmente parou de conseguir respirar em casa. E meu pai se ajoelha na cama e ora, e o Senhor Jesus cura o Howler imediatamente. Depois disso, ele nunca mais teve. Aleluia. Então, na minha família, eu já tive experiências assim. Com certeza, se a gente perguntar para os espectadores do programa, os irmãos vão falar bastante a respeito disso, porque Jesus cura sim. Em casa também tivemos alguns episódios de cura divina, tanto na casa dos meus pais, quando nós éramos solteiros, quanto em nosso próprio lar, né? O Estevão, meu menino mais velho, é um caso desse. Você conhece bem essa história. Quando minha esposa estava grávida, então ela recebeu o diagnóstico por um exame de que o Estevão ia nascer totalmente comprometido, cheio de síndromes e sequelas. E nós oramos muito, né? Oramos muito. E a Ana sentiu em dado momento, embora sem ter a certeza de qual era o sexo do neném, que ia nascer um garoto e que ele deveria ser chamado de Estevão. E ela recebeu isso de Deus em oração. Quando ela me contou, eu disse, amém, mas Deus falou para você vai curar o Estevão? E ela disse, não, mas disse que vai ser um menino. Quando finalmente foi possível, numa das ultrassonografias, saber o sexo do neném, porque o Estevão ele se mexia demais, não dava para saber. Quando finalmente soubemos, confirmou a oração, né? Era um menino. E ainda assim, nós ficamos com aquela sombra, né? Só deu para ter certeza do que aconteceria com ele quando ele nascesse. E ele nasceu perfeito. Mas foi um teste de fé de 8 meses, meu irmão. 8 meses. Quando ela soube do problema, a gravidez já estava, né, entrando no 2º mês. Sem saber o que seria, mas Deus curou. Exatamente, glória a Deus. Então, Cristo cura. Sim. E eu acho que a gente podia já fazer o seguinte. Normalmente a gente convida o Bruno para falar lá pelo meio do programa, né? Vamos fazer o seguinte, o irmão Bruno, meus irmãos, vai fazer uma recomendação de leitura hoje que talvez o povo vá penar um pouquinho para conseguir. É bem raro. É bem raro. O irmão Bruno vai falar sobre o livro Como Receber a Cura Divina. Mas vamos deixar o Bruno falar do livro e depois a gente diz como ler o livro, como receber a cura divina. Bom, Bruno, vamos começar então nosso programa hoje direto com a coluna literária. Fale para nós sobre o livro
como receber a cura divina. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. A cura divina é uma promessa da palavra de Deus. É impossível lermos a Bíblia e ainda assim não reconhecer o poder de Deus. Os cessacionistas alegam que isso é puro modismo pentecostal, mas não é, isso é bíblico. Jesus é o médico por excelência. O seu ministério foi marcado por muitas curas. Em Mateus 4:23 está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando Pedro e João subiam juntos ao templo, eles encontraram um coxo desde o ventre. Pedro, no poder do nome de Jesus, cura esse moço. É impossível ler a Bíblia sem reconhecer imediatamente a cura como uma provisão divina. Os que recebem a Cristo como o médico da alma têm de reconhecê-lo também como aquele que cura todas as enfermidades. Neste livro, escrito por um homem, usado por Deus na cura de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, você verá que não há doenças que resistem ao poder restaurador de Cristo. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Bom, e aí, Mike, como ler o livro Como Receber a Cura Divina, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque se trata de um livro bem raro, né? É um livro muito raro, mesmo, né? Esse livro, como o Bruno falou, de autoria do pastor Bernard Johnson, nosso fundador aqui da ETAD. Que sabe muito bem do assunto, né? Conhece muito bem, e durante esse programa nós vamos poder averiguar isso, né? E o pastor Bernardo escreveu este livro, Como Receber a Cura Divina. Eu tenho uma relação pessoal assim bem especial com esse livro, porque foi o primeiro livro que a minha mãe traduziu. Legal. Prestando serviços para uma editora, e foi esse livro do pastor Bernardo, na época que eu nem imaginava que um dia poderia vir a trabalhar aqui na ETAD, né? Mas a ETAD, através das edições Bernard Johnson, está providenciando uma nova edição para este livro. Então, dentro de algum tempo, não vai ser muito não, dentro de pouco tempo, esse livro estará disponível. Então, se ninguém encontrá-lo para ler em um sebo, aguenta só mais um pouquinho, daqui a pouco as edições Bernard Johnson vão relançar o livro Como Receber a Cura Divina, do pastor Bernard Johnson. E, irmão Mike, esse é o nosso hino. Vamos começar por onde? Pastor, vamos começar do início. Logo nessa primeira estrofe, eu identifiquei uma expressão contra os males deste mundo. E quando fala de males, na minha mente eu percebi que se trata das consequências da entrada do pecado no mundo, né? E as enfermidades, elas têm relação com esta queda, com esse mundo decaído que nós vivemos. E eu achei um estudo muito interessante na Bíblia de Estudo Pentecostal, provavelmente foi escrito pelo pastor Donald Stamps, que é um estudo muito interessante que tem lá sobre cura divina. E eles relacionam, há uma relação entre as enfermidades e a entrada do pecado no mundo. Ele diz lá assim: o problema das enfermidades e das doenças está vinculado ao problema do pecado e da morte, isto é, as consequências da queda. Então, os males que há nesse mundo são consequência da entrada do pecado no mundo. E, consequentemente, as enfermidades, as calamidades, tanto que esse problema do pecado atinge toda a humanidade, e eu penso que todas as esferas, né? Esfera da natureza, enfim, tudo que envolve a criação está decaído, né, pastor? Então, os males desse mundo tem um motivo, tem uma razão, né? Que é a queda do homem. Não quis dizer que tem relação com a prática do pecado, apesar de algumas doenças terem, mas sim com relação à queda do homem. Então a gente tem que separar, né? Pecado como algo da natureza humana com o pecado como prática aí, né? Há de fato algumas doenças que em certas circunstâncias são consequência de pecado. Vamos pegar um caso bem claro, né? Alguém que tem um comportamento sexual totalmente antibíblico nas suas várias práticas sexuais vai contrair doenças, e essas doenças são de origem da prática direta de pecado. Sim. Mas não quer dizer que todas as pessoas que caem doentes, mesmo que por doenças associadas a comportamentos tão lascivos, adquiram essas doenças
como uma consequência direta de um pecado cometido por ela, né? Sim. Mas é bom só deixarmos isso claro e outra vez dizer, porque não tem como negar, as doenças de um modo geral, irmãos, são todas consequências do pecado sobre a humanidade, porque o salário do pecado é morte. E é interessante que nesse mesmo estudo, esse autor mostra pra gente como que Deus procurou resolver tudo isso. Porque ele diz lá assim, que Deus, para o pecado, Deus provê perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê cura. Então a obra de Cristo, como a gente falou no programa anterior, ela é uma obra completa, porque ela redime todas as coisas, né? Então ela traz cura para as enfermidades, perdão para o pecado e vida eterna para a morte. Então Cristo resolve tudo, graças a Deus por isso, né? Então achei interessante a gente iniciar por esse ponto, pastor. E a base bíblica para a cura divina? Porque não é coisa da cabeça de pregador. Tem base bíblica para a cura divina. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, um versículo que está em Êxodo, capítulo 15, o verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fazeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, um fundamento bíblico para a cura divina. Porque, irmãos, senão a gente vai ficar achando que isso é conversa de pregador. E não é. Nós cremos, inclusive, na existência dos dons de cura. E a Bíblia põe no plural. Sim. Os dons de cura. E no Novo Testamento, mais um versículo para a gente prosseguir daí, Marcos 16, de 16 a 18, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, é bíblico, é fundamento bíblico que haja cura divina. O senhor citou aí os pontos que eu tinha separado, 2 pontos, né? Esse texto lá de Êxodo, naquela ocasião das águas amargas de Mara, né, quando o Senhor fala isso para o povo de Israel, e o ministério da igreja, né? Uma outra razão é exatamente também o ministério de Cristo. Isso. Jesus curou muita gente durante o seu ministério aqui na terra. Mas, pastor, uma pergunta que a gente pode levantar a respeito desse tema é o fato, sim, a Bíblia mostra que é da vontade de Deus curar. Mas a gente sabe que a Bíblia também mostra ocasiões em que Deus não curou. E eu me lembrei de eu sei que essa está relacionada intimamente com a prática do pecado. Então acho que um bom tópico seria a gente falar de impedimentos à cura divina. Amém. Porque no livro que o Bruno indicou é sobre como receber. Mas acho que é bom a gente mostrar também que pode haver impedimentos. E eu me lembrei daquele texto que está, acredito, num dos livros do profeta Samuel, quando Davi ora ao Senhor para curar aquela criança. A gente sabe que aquela criança é fruto de um adultério que Davi tinha cometido com Batseba. Mas a Bíblia diz que Davi intercede, Davi faz... Vou falar drama aqui, irmãos, mas eu não queria estar na pele dele, viu? Mas ele faz, assim, tudo que poderia ser feito. E Deus não cura, a criança morre. Existem outros exemplos, mas eu me lembrei especificamente desse. Então, por que pode haver ocasiões em que Deus não cura? Por que pode haver ocasiões em que a cura não vem? Eu escrevi aqui o seguinte: Deus tem poder para curar todas as doenças, mas por sua vontade não curará todos os enfermos. E isso não é fraqueza, é o exercício da sua soberania. Sim. Então aqui nós estamos explicando que há uma causa pela qual nem todos os doentes sejam curados. Agora, se fôssemos procurar em cada episódio de não cura um motivo, irmão, acho que a gente ia ficar doido. É verdade. Então, por mais que pareça uma resposta fácil, porque eu agora não estou doente, você agora não está doente, mas há alguém que possa estar nos acompanhando e esteja.
e esteja pedindo por cura e não haja recebido, então para essa pessoa não será uma resposta fácil, cômoda nem satisfatória, mas é a única resposta que temos a dar. Se Deus cura ou não cura, Ele o faz porque a sua vontade assim rege, assim reina. Então a cura não depende do poder de Deus só, depende da vontade de Deus. O caso que você citou é ainda mais complexo, né? Porque Deus não curou, e aí logo nós observamos o contexto que cerca esse episódio. Um adultério, um assassinato, pode ser que esteja aí o motivo de Deus não ter curado. O motivo pelo qual Deus não curou, só Deus mesmo pode dizer. Agora, é um exercício da sua soberania. É a resposta que deixa todo mundo feliz? Não. Agora, é a única resposta que se pode dar sobre isso. É a soberania de Deus. Eu estava pensando sobre isso e lendo esse estudo que eu citei anteriormente, lá existem vários impedimentos, né? Sim. E um dos impedimentos são pecados não confessados. Mas o texto aqui, ele chama a atenção, o hino, ele chama a atenção para uma prática que envolve a prática dos presbíteros. Eu vou achar aqui que é a unção. Que é a unção. Deixa eu achar aqui. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Que é uma prática que parece que a gente está deixando de ver cada vez mais. Antigamente, pelo menos nos cultos, eu vi, pelo menos, não durante o culto, não havia um espaço na liturgia para isso. Mas em final de pregação, convite para as pessoas virem à frente, eu via, meu pai é presbítero da Assembleia de Deus, a nossa igreja, e ele descia do púlpito, pegava o azeite, ungia, mas parece que essa é uma prática que tem ficado cada vez mais distante, parece que a gente não vê mais isso acontecer hoje em dia. Rapaz, o nosso povo parece que está desaprendendo de ser crente. E é interessante isso, pastor, porque nesse estudo, ele lista pelo menos 10 impedimentos para a cura divina. E ele cita o descuido, ele fala isso, o autor, Donald Stamps, o autor do estudo, descuido dos presbíteros no que concerne a oração da fé, que é exatamente aquele texto de Tiago, que fala para ungir o enfermo. E um outro ponto que eu achei interessante é o descuido da igreja em buscar os dons de operação, de milagres e de curas. Então a gente vê o hino tendo esse incentivo, mas em contrapartida a gente tem visto uma exclusão no culto, na prática do ministério dos presbíteros especificamente, essa prática de oração pelo enfermo, de fato ter um momento para isso. E parece que quando há essas ocasiões, todo mundo vai meio pé atrás, receoso, não sei se vai acontecer isso mesmo. Então acho que a gente precisa voltar a esse incentivo, né, nos cultos das nossas igrejas, porque Cristo cura, né? Tá aí o hino. Irmão, e Cristo cura nas horas que a gente acha que Ele nem vai fazer. Há muitos anos atrás eu estava saindo de dentro do templo, acompanhando um pastor, e esse pastor estava meio apressado, queria sair de todo jeito, e dava 2 passos, alguém parava, falava com ele, dava mais 2, 3 passos, alguém interrompia, falava com ele, o homem já estava doido porque não conseguia chegar na porta. Finalmente, quando ele estava vencendo o corredor, uma irmãzinha parou na frente dele: pastor, ora por mim, porque eu estou doente, para Jesus me curar. E aí esse homem disse assim: Senhor, cura tua serva, amém. E foi. E a irmã ficou até... Na semana seguinte, ela foi dar o testemunho que Deus tinha curado de câncer. Meu Deus. Então Deus cura. Deus cura. Falta o povo buscar. As cruzadas do pastor Bernard Johnson é uma coisa impressionante. Mas o que tem de meritório lá? Era o pastor Bernardo? Meu irmão, era o poder de Deus. Se manifestava onde? Na hora em que se orava. Hoje não ora. Domingo, na nossa igreja, o nosso pastor perguntou se alguém queria receber unção por enfermidade. Devia ter umas 80 pessoas na igreja. Não é possível que não tivesse um doente, irmão. Ninguém levantou a mão. Aí ele insistiu mais um pouco. Ninguém se prontificou. Ele virou para trás e falou assim: eu acho que alguém perdeu a chance de ser curado hoje. Eu concordo com ele. Então as pessoas parece que já lançam algum descrédito sobre isso, olhando a oração pela cura como se estivesse olhando para um episódio de charlatanismo. Mas Jesus cura. Jesus cura. As bases bíblicas estão aí.
coloca as mãos. O óleo, a unção pelo óleo, é uma prática que precisa haver. Em minha casa eu tenho um vidrinho de óleo lá, irmão. De vez em quando eu coloco lá, oro, abençoo. Se tiver alguém enfermo em casa, é claro que para você ficar ungindo todo mundo à torta e à direita sem razão, né? Mas tem que ungir, não está na Bíblia? Então tem que buscar a cura divina, é o poder de Deus. O senhor tocou num ponto aí, esse charlatanismo, né? Acho que talvez esse seja um motivo das pessoas olharem para isso, porque geralmente no que se vê na televisão, todos esses episódios de cura, desses movimentos neopentecostais, estão sempre envolvidos com charlatanismo, né? E isso é uma pena, né? Na história do movimento pentecostal no Brasil, existem as chamadas ondas, né? Sim. A primeira onda foi as Assembleias de Deus e Congregação Cristã, algumas outras denominações nascidas naquele momento. Na segunda onda, que é na década de 50, final dos anos 40, 50, 60, é cura divina. É a ênfase maior. A ênfase era essa. Na terceira onda, esse neopentecostalismo, essa coisa, Deus me perdoe, mas esse negócio não está certo, não. Juntou-se aí nesse neopentecostalismo a prática da oração pelo enfermo, mas você observa o curandeirismo, né? O sincretismo, e não é uma coisa feita em nome do Senhor Jesus, mas para exacerbação da figura daquele que ora. Sim. Só que quem cura é Cristo. E a evidência da cura recaía sobre a pessoa de Cristo. Na segunda onda, vamos usar essa expressão, né? Na segunda onda do movimento pentecostal, era Cristo que curava, não era o pastor Bernardo, não eram os cruzadistas, era Cristo. Hoje não, hoje é a oração do bispo, do apóstolo, do sei lá o que, eles é que curam. E aí cria-se esse ranço, né, de charlatanismo. Mas nós, como obreiros, vamos ter que vencer esse negócio. E começar a orar para Deus curar, porque Deus cura. Exatamente, acho que essa é a principal mensagem desse hino, Cristo cura. Eu tenho um outro ponto aqui que eu queria ressaltar. A cura divina confirma o ministério da igreja, porque a palavra de Deus diz que estes sinais seguem. Então nós precisamos fazer uso dessa prerrogativa. Mike, eu peço a Deus o seguinte, que quando eu pregar, almas sejam salvas. Que quando se orar, pessoas sejam curadas. Porque isto é que confirma o ministério da igreja. Ora, essas coisas só vão se dar quando a igreja exercer essa autoridade. Porque o mesmo versículo que diz que essas coisas acontecem, diz que essas coisas seguem aos que creem. Então é preciso crer e exercer essa autoridade. Nós temos um amigo em comum, um pastor, que é professor aqui da ETAD também, o pastor Sebastião, e de vez em quando a esposa do pastor Sebastião fala uma coisa, eu tenho que concordar com ela, irmão. De vez em quando ela diz assim, quanto mais plano de saúde o povo pode pagar, menos hora para Deus curar. Não é? Não é? Parece que certa facilidade e comodidade que vai entrando na vida da gente, vai retirando das pessoas a necessidade de fé. Mas o Senhor Jesus Cristo cura, não é porque você não possa pagar por um plano de saúde, é porque Ele quer curar. O melhor de tudo, irmão, é que Ele quer curar. O povo é que não está pedindo. É verdade. Então temos que buscar por essa maravilha. Veja aqui, olha. Seu amor por nós é imenso. É a ação da cura. Tem um vídeo que eu separei para a gente assistir das cruzadas do pastor Bernardo. Você assistiu esse vídeo? Já. Quer comentar dele antes da gente assistir? Pastor, esse vídeo é muito interessante. É um vídeo que depois o pastor Bernardo tinha esse hábito, né, de pregar e após a pregação fazer esta oração pelos enfermos. Há algumas imagens aqui no nosso estúdio bem chocantes de cadeiras de rodas sendo carregadas por cima da multidão. Já não eram mais úteis, né? A pessoa não precisava mais daquilo. Enfim, mas nesse vídeo que nós vamos ver,
É um relato depois de uma cruzada em que o pastor Bernardo fez essa oração e ele chama ao palanque, à plataforma ali, as pessoas que tinham sido curadas, e vem uma irmã que tinha sido curada da audição. E o pastor Bernardo faz questão de testar, né? Porque vamos garantir que isso aqui aconteceu mesmo. Os irmãos vão gostar bastante desse vídeo, é um vídeo muito bonito de uma cura divina. Rapaz, sabe o que eu gosto mais desse vídeo? Os irmãos vão ver que a irmã é curada da audição, né? E quem é que vai ajudar o pastor Bernardo a atestar, a confirmar a cura? Vitorino Silva. Dois personagens aí importantes. Vitorino Silva, o homem que canta, que depende da audição para o seu ministério. O pastor Bernardo diz assim: "Ô Vitorino, vem aí se ela está escutando." É maravilhoso. É um vídeo maravilhoso. Então vamos assistir esse vídeo tão bonito. Minha filha, como é seu nome? Sério, você é daqui de Ipatinga? Você é crente? Qual é a igreja? Mas... Tá, e qual é a igreja? Igreja Metodista. Da igreja metodista. Sério? Você sofreu do que, Sério? Audição. Do ouvido esquerdo. Sério? Sério, eu vou lhe dizer uma coisa. A hora que eu estava orando, eu abri os olhos enquanto eu orava um pouquinho, e eu vi você ali, e vi uma luz descer do céu. Você não ouvia, era desse ouvido. Passou a ouvir agora. Vamos fazer um teste. O Vitorino, tampa o ouvido esquerdo dela. Sério, você Eu fui curado. Eu fui curada. Estou curada. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Agora. Estou curada. Estou curada. Eu amo Jesus. Ele me curou. Sério, glorifica Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vai com fé, meu filho. Que vídeo muito bonito. O irmão Mike estava citando aqui do nosso museu, né? Sim. Então, no nosso museu existe esse vídeo, fotos das cruzadas, e essa foto da cadeira é muito emblemática, emblemática. E fica o convite para quem estiver na região de Campinas, vir aqui conhecer o museu de tarde, aproveitar inclusive para conhecer o nosso showroom. Nós temos uma exposição aqui de livros, materiais, os irmãos podem adquirir, mas a visita ao museu é impressionante. Mas, meu irmão, só para citar uma coisa aqui, antes de falarmos do autor do hino e o irmão Alexandre trazer a mensagem devocional, passando pelo museu, qual é a mensagem, qual é a ideia para mim ali que é mais forte de todas? Você sabe, todos os nossos irmãos sabem, as Assembleias de Deus sempre foram altamente resistentes ao estudo teológico. Sim. Antes da ETAD, outras escolas foram fundadas, mas nenhuma delas foi reconhecida, nenhuma delas alcançou a projeção que a ETAD alcançou. Uhum. Por quê? Porque todos eram resistentes à educação teológica. Mas quando o pastor Bernardo surgiu falando da necessidade do estudo, automaticamente a cabeça dos líderes, dos pastores da época da década de 70 e 80, fez a seguinte interpretação das coisas: não deve ser ruim estudar teologia, porque quem está dizendo para estudar é este homem que quando ora Deus cura. Que quando ora Deus faz sinais e maravilhas. Então os irmãos observem o valor da cura divina, não apenas para a saúde do corpo do indivíduo, mas para a saúde do corpo de Cristo. Na história das Assembleias de Deus do Brasil, se venceu a resistência contra o ensino bíblico, teológico, sistemático, a partir do fato de que o homem que fez a proposta era alguém usado por Deus no campo da cura divina. E é interessante como que marca a vida das pessoas, né? Às vezes a gente viaja pela ETAD por aí, e eu me lembro de uma viagem para Belém do Pará, onde nós encontramos o irmão que
que contou de uma cruzada do pastor Bernardo lá. E isso é normal. Normal. Por onde a gente anda por aí, irmão, eu fui curado naquela cruzada. E é impressionante como depois de tantos anos, mais de 30 anos, essas experiências ainda mexem com as pessoas, né? É maravilhoso. Não esquece nunca mais, né? Mas antes do irmão Alexandre trazer a mensagem devocional, o autor deste hino, Robert Harkness, é um compositor e um homem que é reputado como uma espécie de virtuose musical. Ele ganhou fama, reputação de ser um músico espetacular. É alguém cujas habilidades musicais é reconhecidas em todas as biografias a respeito dele, né? E é considerado um dos compositores de música sacra mais importantes dos últimos 200 anos, sem dúvida alguma. Então ele é o compositor da melodia, mas a letra original tem uma história importante também. Sim, a letra original foi feita por uma mulher que era uma grande estudiosa, especificamente de tipologia bíblica e escatologia, ao ponto, uma mulher inglesa, de Dwight Moody convidar o grande evangelista Dwight Moody, convidar essa mulher para dar aulas nos Estados Unidos e acompanhá-lo em várias cruzadas evangelísticas. Então ela compôs várias letras. Então a letra desse hino é dela, mas é provável que a melodia tenha sido feita pelo irmão Robert Harkness. Para usar o português, irmão Roberto, né? É como dizem aqui. Muito bem. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma edição. Nós vamos acompanhar a palavra de Deus agora, devocional, e nós nos despedimos por aqui. O irmão Mike. Paz do Senhor, pastor Guna, paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo 16 e 17, que diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A cura sempre esteve presente no ministério de Cristo. Ela foi exercida por ele, por onde ele passava. Ele ensinava, ele pregava e também curava. Ao fim do seu ministério, a cura foi prometida por ele. Marcos, no capítulo 16, o versículo 16 e 18 vai nos dizer: E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tal promessa fora cumprida na vida dos apóstolos. Através de Pedro, Jesus curou um coxo na entrada do templo. Paulo, fixando os olhos em um homem também coxo, e vendo que ele tinha fé para ser curado, com autoridade dada por Cristo, disse ao homem: Levanta sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Tantos outros relatos em nossos dias nós temos testemunhado da cura divina, pois para nós a palavra do Senhor diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ainda hoje, Deus tem honrado a nossa fé, curando os enfermos. Enfermidades que transcendem até mesmo o físico. Jesus cura,
também das doenças espirituais. Essa talvez seja a mais severa, pois pode levar um homem à morte e morte eterna. Jesus nos curou. Talvez você esteja passando ou conhece alguém que está enfrentando uma enfermidade e tem se perguntado: será que Jesus não quer me curar? Entenda que a enfermidade pode ser uma permissão divina, como no caso de Paulo, onde a sua fraqueza tornou-se a sua fortaleza. A graça do Senhor o bastara. Ou até mesmo no caso de Jó, que antes da enfermidade conhecia Deus apenas de ouvir, mas após a enfermidade o conheceu por vista. Deus sempre tem algo para nos ensinar na enfermidade. Tenha fé, pode sim, Ele pode curar. E se isso acontecer, o nome de Jesus será glorificado. Mas se não acontecer, Ele tem seus meios para te fortalecer e te fazer entender o propósito dele em sua vida. Tenha fé na saúde ou na doença. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo cura sim. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.